Futebol Clube do Porto voltou a perder um jogo nos descontos para a Liga Europa, agora em Roma. Neste tema do dia 8 de novembro, sexta-feira, Pedro Jorge da Cunha, o chefe da redação do 00, vai fazer uma análise a este insucesso e também olhar e perspectivar já o jogo de domingo com o Benfica. Foi uma derrota dura para o Porto, uma derrota que volta a surgir também muito perto do final. Se consideras, Pedro, que foi um resultado justo? Bom dia, Miguel. Dificilmente posso considerar o resultado justo porque o Porto teve condições para ganhá-lo. É verdade que a dada altura percebeu-se que o jogo estava muito partido, podia ter caído para qualquer lado, e nos últimos 10 minutos sentiu-se que o Porto tinha que fazer algo diferente porque a Lazio começou a arriscar mais um bocadinho. E nessa altura, as duas últimas mudanças do Vítor Bruno, na minha cabeça, no meu entender, não ajudaram nada a equipa. As entradas do Denis Zuglu para o lugar do Samu e do André Franco para o lugar do Fábio Vieira, aceitando que os dois que saíram provavelmente fisicamente já não estavam em condições de estar muito mais tempo em campo, mas quem entrou claramente não conseguiu entrar bem no jogo, até porque o jogo estava numa fase difícil para quem entrava, também é importante dizer isso, ressalvar isso. Ou seja, o Porto teve várias fases diferentes ao longo da partida. Até o intervalo teve ali um período de 20 minutos em que mandou no jogo, mandou na bola, em que o Fábio Vieira participou um bocadinho mais no jogo, apesar de ter estado muito encostado à direita. Há um remate até à barra de Fábio Vieira que podia ter dado um golaço. Mas depois aquele golo mesmo em cima do intervalo, acho que é um bocadinho o resumo daquilo que tem sido o Porto nesta Liga Europa. Um golo estranho, um golo facilitado, um golo que podia claramente ter sido evitado, e o Porto, jogando a este nível, contra equipas desta dimensão, como já foi o United, agora a Lazio, são equipas que podiam estar na Liga dos Campeões, não pode abrandar, diminuir os níveis de competência, de concentração, porque depois é penalizado desta maneira. Foi no final da primeira parte e depois, mais à frente, mesmo a cair, mesmo perto do apito final. Na segunda parte, o Porto tem momentos muito bons, principalmente no processo ofensivo e principalmente a partir do momento em que o Fábio Vieira passa a jogar no meio. Quando entra naquelas primeiras 3 substituições que o Vítor Bruno faz, e aí sim, pareceu-me ter acertado completamente, João Mário e Pepe na direita e o Fábio Vieira no meio, entraram os 3 muito bem no jogo. O Porto começou a criar muitos problemas à Lazio, podia ter feito ali mais do que um golo, o golo do Eustáquio é uma jogada fantástica, e lá está, a forma como o Fábio Vieira consegue perceber os momentos no corredor central, receber, rodar e encontrar logo um passo de ruptura para isolar o Galeno, e o Galeno depois também serve muito bem ao Eustáquio. Aquilo é o futebol que o Porto pode jogar, pode e deve jogar, se quiser ter sucesso na Liga Europa. Depois a defender, estão os principais problemas de equipa nesta competição. Curiosamente no campeonato não, mas na Liga Europa tem sofrido muito. Consideras que neste momento é o principal ponto de dúvida neste Futebol Clube do Porto, ou o ponto em que se calhar Vítor Bruno poderá sentir que está mais atrasado no aspecto da evolução? Tenho visto quase todos os jogos do Porto e acho que a equipa melhorou nesse ponto. Acho que está a permitir menos aos adversários do que o permitia há um mês. De qualquer maneira, há um ponto em que a equipa claramente é muito débil, que é na defesa das bolas aéreas, das bolas paradas, principalmente as bolas altas. Os dois centrais são os dois competentes, mas nenhum deles é especialista no jogo aéreo, e aliás o golo da Lazio, o segundo, é um cruzamento da direita, o André Franco lá está. É um jogador que também estou a perceber muito bem aquilo que pode ser, o que é que pode dar ao Porto, não consigo perceber porque é que está à frente de tantos jogadores. Sempre que eu vejo a jogar parece-me um bocadinho vulgar, faz apenas o óbvio. Não sei se por uma questão de timidez até, por falta de confiança por jogar poucas vezes, mas não consigo também perceber muito bem aquilo que o André Franco pode ser neste Porto. Não é o jogador que eu via no Estoril, claramente. Ali, naquela fase em que a Lazio estava a apertar mais um bocadinho, antes do jogador cruzar, o portador da bola, o André Franco tem que encostar mais. É um jogador que está fresco, está com 10 minutos nas pernas, não pode permitir aquele cruzamento. E depois, há 4 jogadores da Lazio na área do Porto, julgo eu 3 ou 4, há 2 centrais do Porto, não há uma proteção também dos 2 médios mais recuados naquela altura, é verdade, mas tanto o Tiago Jaló como o Neumann Pérez não são fortes no jogo aéreo, e aí percebe-se que aquela bola nunca a este nível pode entrar no Pedro Rodrigues. Sim. Olhando para a competição, estamos aqui a meio desta fase da Liga Europa e também da Liga dos Campeões da Conference League, a meio das competições, o Porto está ali nas últimas posições de acesso ao play-off, sabendo também que já jogou com o Manchester United e Lazio.
Pergunto se o Porto deve encarar os próximos jogos também com a calma de que vai conseguir chegar aos objetivos, ou se é preciso também criar já um sentido de urgência e além do play-off também daquele desejado top 8 que permite muito poupar 2 jogos, basicamente. Claro. E esse era o objetivo, Miguel, e fazes uma excelente questão porque o Porto, se não conseguir ficar nos 8 primeiros, vai ser obrigado a um esforço redobrado. E eu acho que estando nesta competição, com a qualidade que a equipa tem, seria ótimo na perspectiva do Porto que a equipa chegasse aos 8 primeiros lugares. Mas para isso acontecer, não pode falhar tanto como está a falhar. Diria mesmo que no reinado do Vítor Bruno, esta época, os pontos mais baixos da equipa têm acontecido na Liga Europa. A derrota no Bodo Glimt foi muito má, pior jogo da temporada, na minha perspectiva. Aquele empate contra o United, numa noite que podia ter sido épica, acabou por ser uma noite de pesadelo e difícil de gerir emocionalmente. E agora em Roma, com a Lazio, pelo menos um empate, o Porto fez o suficiente para conseguir um ponto e acaba também por perder. Portanto, está a oferecer muito e está a esbanjar muitas oportunidades na Liga Europa. Vai agora o Anderlecht, a Bruxelas, recebe depois o Midtjylland e o Olympiacos, e nestes 3 jogos o Porto tem que fazer pelo menos 7 pontos. Se quiser ainda acalentar, lá está, um lugar nos 8 primeiros. Se fizer 7 pontos nestes 3 próximos jogos, consegue chegar aos 11 e vai para a última partida com algum conforto, sendo que provavelmente terá que também ganhar o último jogo ou pelo menos empatar. Mas uma coisa é certa, Miguel, se o Porto estivesse já com a vida mais ou menos descansada, o Vítor Bruno conseguiria dar minutos a outros jogadores, conseguia colocá-los em palcos de exigência muito alta, dar-lhes também andamento. Estou a pensar em jogadores como o Rodrigo Mora, como o Vasco Sousa, como o próprio André Franco, portanto jogadores que precisam de jogar, de competir mais. O Denis Gul também está à frente do Fran Navarro e nesta altura também não me parece que seja um jogador que já esteja preparado para estes momentos. Acho que o Fran Navarro, que vem de uma meia época de empréstimo no Olympiacos, está completamente atrás do Gul e não me parece nesta altura seja tão pior avançado do que é o sueco-turco. Portanto, seria interessante para o Porto ter já a vida preparada, portanto já com mais pontos para fazer uma gestão diferente até ao final desta fase inicial. Sim, voltando mais e concentrando no jogo com a Lazio, tens tocado mais nos jogadores que tiveram, podemos dizer assim, mais nos pontos negativos. Sim, é verdade. E pelo lado dos jogadores que estiveram bem e das boas exibições, o que é que destacas? Stefano Eustáquio, um grande jogo Stefano Eustáquio, acho que encheu o campo. É um relógio suíço, é um jogador muito certinho, é um jogador que não vai fazer exibições de nota 10 no 0-0, dificilmente, mas é um jogador que tem feito, sempre que tem jogado esta temporada, acho que tem demonstrado que é muito útil, e é um jogador muito inteligente, acima de tudo. Percebe claramente aquilo que o jogo está a pedir. E ontem o Porto, na fase final, o jogo pedia uma equipa menos partida. O Eustáquio, obviamente, é apenas uma peça, e não era ele o responsável por unir os elos todos, mas é um jogador que faz uma exibição muito boa em Roma. Também gostei de ver ontem o Tiago Djaló, principalmente pela coragem que ele tinha em progredir com a bola controlada, queimar linhas, chegou a ter um bom remate na segunda parte que passa um pouco por alto e foi tudo uma iniciativa que ele teve de ir para cima mesmo dos jogadores italianos, portanto coragem acima de tudo e qualidade, obviamente, na condução de bola. Depois é um jogador com problemas porque arrisca às vezes quando não deve. Aliás, ele depois tem uma perda de bola pouco depois que podia ter dado problemas à equipa do Porto, mas é um jogador que, se tiver a cabeça no lugar, de facto é um central com muita qualidade, uma qualidade superior àquela que eu até pensava que ele teria, devo admitir. Depois, notas positivas também para o Galeno, principalmente pela forma inteligente como soube servir o Eustáquio naquele golo. Já se sabe que é um jogador que em 10 decisões provavelmente 5 vão ser boas e 5 vão ser menos boas, não decide sempre bem. Acho que já não vai ser aquele jogador que define com classe em todos os momentos. É um jogador que alterna um bocadinho o ótimo com o apenas razoável, mas fez um jogo positivo também. O Samu não apareceu, não fez o único remate em toda a partida. Ontem não foi muito bem servido, também não esteve muito bem em jogo. O Fábio Vieira claramente melhorou muito a partir do momento em que sai do lado direito, corredor direito, vá. Tem sido as melhores notícias das últimas semanas do Porto. Sim, o Fábio Vieira tem algumas dificuldades iniciais, mas parece estar a voltar. Ele teve 2 épocas difíceis, passou por problemas físicos e parece que agora está finalmente a começar a ganhar consistência também física para jogar mais minutos. E, na minha perspectiva, o Fábio Vieira é um número 10.
é no corredor central que ele está bem, é ali que ele pode fazer a diferença e a forma como ele consegue encontrar aquelas linhas de passe, aqueles passos de roturação é fantástica. É um jogador muito inteligente e que executa muito bem e que arrisca. E naquela posição é preciso saber arriscar. Portanto, diria que Eustáquio, Tiago Jaló e Fábio Vieira serão os 3 jogadores com a nota mais alta. Pedro, no final do jogo também vimos alguma contestação dos adeptos. Sabemos que o Futebol Clube do Porto é um clube muito ligado a uma cultura de grande exigência e no domingo é um jogo muito importante com o Benfica. Sentes que podem surgir algumas consequências desta derrota com o Lazio? Acreditas que é um filme novo e um jogo novo, e até por ser no campeonato, um desafio novo, e nada vai mudar para o jogo com o Benfica? Se o Benfica tivesse ganhado na Alemanha, a minha resposta seria mais simples, porque diria que o Benfica ia chegar mais forte, mais estável emocionalmente. Mas a verdade é que o Benfica perdeu na Alemanha e perdeu de uma forma diferente daquela que o Porto perdeu. Ou seja, o Benfica perdeu agarrado a uma ideia de jogo, em minha opinião, como já escrevi ontem até no campo pelado, profundamente errada. O Bruno Lage apequenou o Benfica em Munique, tornou a equipa muito mais curta do que ela realmente é. É verdade que foi apenas 1-0, mas o Benfica acabou por ser goleado em todos os itens do jogo. Portanto, não consigo dizer que o Porto vai chegar à Luz em pior estado emocional, porque depois a qualidade é muito parecida. Acho que o estado emocional nestes jogos é mais relevante do que a qualidade pura desportiva, porque é muito semelhante dos dois lados. Mas neste caso eu acho que o Porto acaba por sofrer uma pancada dura com a derrota, porque fez mais para levar pelo menos um ponto para o Dragão, enquanto o Benfica perde 1-0 e pode-se estar feliz por isso. Portanto, se calhar a pancada emocional no Porto foi mais forte, embora a resposta desportiva também tenha sido superior em Itália, comparada com a que o Benfica deu na Alemanha. São duas equipas que querem provar muita coisa no domingo. Eu acho que no plano emocional vão entrar as duas desconfiadas. Provavelmente o jogo não vai ser tão aberto como já vimos no passado, vai ser um jogo mais de encaixes, um jogo mais apertado, mais de duelos, de menos risco, pelo menos na fase inicial, para ver o que é que aquilo vai dar. Porque são duas equipas que este ano têm oscilado muito. O Benfica, mesmo com o Bruno Lage, já teve grandes momentos, mas contra o Feyenoord e contra o Bayern, provou que uma equipa ainda com muitas debilidades e é uma equipa que, por aquilo que o treinador fez, o Bruno Lage, ainda não confia plenamente em si. Vamos ver o que é que vai dar o jogo na Luz, porque estas divisões, como nós sabemos, muitas vezes caem completamente em saco roto, são quase como as sondagens americanas, raramente acertam, mas vamos ver. Diria que são duas equipas, objetivamente, que vão entrar em campo no domingo emocionalmente nos mínimos desta temporada, porque sofrem duas derrotas que, por motivos diferentes, foram muito, muito fortes. Cá estaremos também para fazer o melhor acompanhamento ao Clássico no próximo domingo. Pedro, obrigado. Obrigado, Miguel. Já sabem, podem acompanhar o tema do dia, de segunda a sexta-feira, no 00 e nas plataformas habituais.